Jacência, limbologia, pirofania, ressumação são algumas das 18 palavras difíceis que encontramos na obra de Luís Rainha. Cada palavra dá o nome a um conto e cada conto foi escrito e reescrito pelo autor ao longo de 7 anos. 18 palavras difíceis, publicado pela Tinta da China, inclui uma história de BD desenhada por João Fazenda. Os 18 é um número fetiche para mim, não tem mais nenhum significado além desse, porque até tive que concentrar numa só história, num só título, várias sub-histórias, para assim dizer, para se conformar a esse número. Pronto, para mim é uma espécie de superstição, quase é um número que eu gosto muito, que é o 18. As palavras difíceis, quer dizer, tem mais a ver com uma noção do jogo que se faz com o leitor, que é de criar um léxico de situações estranhas que são descritas por palavras que para a maior parte das pessoas não querem dizer nada. Algumas existem, outras foram inventadas para o efeito, e as todas fazem sentido etimológico, têm os prefixos certos para quererem dizer algo que tem mesmo a ver com a história, mas tem mais a ver com uma dinâmica de jogo lúdica, que é, pronto, propor uma brincadeira ao leitor. E tem a ver também, pronto, com o programa, se é que se pode falar, tal que perpassa as páginas do livro, julgo eu, também comecei a dar por isso, não foi uma coisa que eu andasse à procura, que é de fazer de cada história assim uma espécie de investigação de algo que se passa na nossa vida, na realidade, de querer ler o que se passa no mundo ou nas nossas vidas. Isso tem muito a ver com as palavras que o descrevem. Pronto, precisamos encontrar um léxico para compreender o mundo, para o poder ler, e daí, pronto, passa a pretensão, vê essa ideia de querer criar palavras novas para descrever coisas. É muito mais fácil inventar palavras, apesar de tudo, que inventar temas que nos digam, que nos toquem mesmo, que digam mesmo respeito àquilo que nós somos. Quer dizer, não inventei nada aí, quer dizer, seria pretensão a mais querer fazer isso, quer dizer, acaba por passar por temas que são quase universais, toda a gente se angustia um bocado e se põe questões sobre a sua própria vida, sobre o seu lugar no mundo, que é mesmo, como diz a memória, a nostalgia, que são coisas muito pessoais também, mas acabam por ser transversais a quase toda a gente, tem um bocado de reflexividade acerca da sua vida. E não quis, nem me dediquei, foram temas que me surgiram naturalmente, não me dediquei a inventar temas, a querer ser difícil nos temas ou querer inventar coisas disparatadas. Pronto, essa questão lúdica ficou mesmo só para os títulos e não para o conteúdo da história, julgo eu. Quis também encontrar desafios para o leitor e para mim também, ou seja, para tentar encontrar, por exemplo, escrever uma história sem um único adjetivo. Pronto, isso é possível, dá um bocado de trabalho, mas é um jogo, pronto, vem na tradição do Lipo e de muitos autores, de aplicar constrangimentos ao texto para o tornar mais rico, pronto, para o tornar rico de uma maneira diferente da comum. E esse tipo de jogos a mim interessa muito textos não literários como enciclopédias, relatórios médicos, notas de rodapé, quer dizer, acho que são formas muito ricas de escrever e que acrescentam, nem que seja só pelo mecanismo, pela camada de distanciamento extra que acrescentam à prosa, acrescentam mais um nível de riqueza para o leitor se divertir um bocadinho a explorar. A banda desenhada é uma coisa um bocado mais complexa, eu já escrevi já escrevi 2 ou 3 livros de banda desenhada, escrevi mesmo os argumentos. E esta história vem de um livro que já existia há uns tempos atrás, em que eu pensei em recuperar o argumento e escrevê-lo, pronto, sob a forma de ficção, em prosa normal, sem ilustrações, sem coisa nenhuma. Mas quando comecei a aproximar-me dessa tarefa, comecei a perceber que, pronto, que a maneira como o João Fazenda tinha tratado a história, tinha cinematografizado a história, se tal palavra pode existir, como a tinha desenhado, pronto, tornava um bocado redundantes e pobrezinhas as minhas aproximações. A história assim estava perfeita, quer dizer, pedi-lhe autorização para introduzir a história dele, que é minha também neste livro, ele acedeu prontamente e de uma maneira muito generosa. E ficou assim, pronto. E mais uma vez o jogo, parece-me também que é divertido, mas eu estar a folhear um livro de prosa, portanto, normalmente é aquele desfilar de letras com uma ilustraçãozinha, quando muito abre capítulos ou assim, e de repente dar com uma história que é banda desenhada. Quando dá a ser uma história, os temas, pronto, o tema dessa história é quintessencial do resto do livro, quer dizer, é a mesma coisa, a infância perdida, as memórias, mais uma vez a maldita nostalgia, a melancolia, só que está em banda desenhada. Pronto, e o traço dele acho que se adaptou imensamente bem à história em si. 18 palavras difíceis, de Luís Rainha, publicado pela Tinta da China, a sugestão que hoje deixamos para as suas leituras. Até amanhã.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.